O irmão Galego vai estar fazendo a oração agora, introduzindo a palavra. Nós vamos ouvir uma parte da palavra de Deus nessa tarde. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós oramos aqui nessa tarde abençoada, em que o Senhor nos trouxe, ó Deus, aqui na rua para pregar a Tua palavra. O Senhor nos trouxe aqui na rua, Senhor meu Deus, para que a Tua palavra chegue aos lares daqueles, ó Deus, que estão descansando nessa tarde, e que possam ser tocados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos, ó Deus, porque a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra é eficaz, e ela vem, Senhor, para modificar, para transformar a vida das pessoas, para trazer alegria, para trazer renovação, ó Deus, no Espírito Santo de Deus que vai tocar, que vai agir, ó Deus, onde quer que essa palavra chegue, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos pela vida do pastor que vai ministrar essa palavra agora, e eu creio, Senhor meu Deus, que essa palavra vai trazer, ó Pai, restauração nos lares, vai trazer cura, Senhor, para aqueles que creem, para aqueles que ouvirem essa palavra e guardarem no coração, de que nada está perdido, de que tudo na vida pode ser mudado para aqueles que creem e confiam num Deus único e verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra vai, Senhor meu Deus, transformar a vida daqueles que ouvirem ela e sentirem no coração que devem ter a vida mudada, a vida transformada. E eu creio, Senhor meu Deus, que eles vão a partir de hoje buscar transformação de vida, vão buscar, ó Deus, a Tua presença a cada dia. Em nome do Senhor Jesus eu oro pela Tua palavra. Amém. Amém, glória a Deus. As Santas Escrituras, a palavra de Deus, é escrita no livro de 1 Tessalonicenses, que se encontra na palavra do Senhor. Na verdade, a palavra que vou ler agora é a palavra da salvação, é a palavra do esclarecimento, é a palavra do conhecimento. Então, na carta que foi escrita aos Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica, essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, um homem inspirado por Deus para tratar das coisas vindouras e do futuro em Cristo, ele vai nos falar algo aqui muito relevante para a nossa vida espiritual e para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. No capítulo 5 do primeiro livro, primeira carta de Tessalônica, está escrito desta maneira: quando as pessoas começarem a falar umas com as outras, tudo está calmo e seguro e existe paz, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Nós estamos vivendo em um momento em que se fala de coisas novas, coisas boas, novidades, e se fala de coisas ruins, como por exemplo, coisas que saem fora do controle do homem: a criminalidade, a prostituição, a corrupção, a lascívia e tantas outras coisas que fazem com que os seres humanos deixem de ser pessoas racionais. Mas a palavra de Deus está dizendo que quando ouvirem falar paz, paz, então virá repentina destruição. Destruição é uma coisa que não gostamos de pensar, não gostamos de falar. Aliás, não gostamos de falar nada que é ruim. Nós só desejamos falar de coisas boas. Apesar de que não falar das coisas ruins é menos destrutivo do que praticá-las. A Bíblia fala das coisas ruins e das coisas boas, para que com as coisas boas nós possamos aprender, e com as ruins nós possamos também aprender a não praticá-la. Então o apóstolo Paulo está dizendo que haveria um tempo, ele disse isso há 2000 anos atrás, inspirado pelo Espírito de Deus. Ele disse que haveria um tempo em que as pessoas falariam muito de paz e viveriam a guerra, que as pessoas falariam muito do que é bom e viveriam o ruim, que as pessoas falariam muito do que é certo e fariam o errado. Então falar não condiz com a prática. O que vemos na prática do dia a dia de hoje, seja em todas as áreas dos seres humanos, é que eles falam e não cumprem. E o não cumprir e falar é, no mínimo, uma hipocrisia totalmente desastrosa. Então nessa tarde, segundo a bondade de Deus e a misericórdia de Jesus Cristo, eu quero trazer-lhes uma mensagem de reflexão que vai falar exatamente sobre isso. Eu quero falar nesta tarde, segundo a bondade do Senhor Jesus, sobre o que se diz e se chama-se de colapso. Talvez você esteja aí se imaginando e se perguntando: o que é um colapso? Na verdade, o que significa a palavra colapso? Na linguagem médica, na linguagem da medicina, quando o médico
chegar para alguém e disser para essa pessoa, você vai sofrer um colapso, o médico está dizendo que os órgãos vitais daquele corpo, daquela pessoa, vai sentir uma inibição e vai deixar de funcionar. Então, colapso, que na linguagem da medicina significa morte por mau funcionamento dos órgãos do corpo humano. Então, esta palavra colapso, na linguagem da medicina, significa morte, inibição de órgãos vitais, tais como coração, pulmão, cérebro e outros demais órgãos do corpo humano. A palavra colapso, na linguagem da medicina, significa exatamente a morte. Mas na linguagem comum, quando se fala assim, houve colapso em tal lugar, significa que algo que funcionava deixou de funcionar, algo que existia deixou de existir, algo que estava vivo passou a viver em estado de inanição ou morte. Então, o colapso nessa linguagem e na linguagem comum do dia a dia, colapso significa quebra repentina daquilo que estava aparentemente de pé. Talvez você esteja se perguntando por que falar sobre isso nesta tarde. O versículo que li está escrito assim: quando ouvires falar de paz e paz e paz e paz, haverá repentina destruição. Foi isso que Jesus disse, foi isso que ele ensinou em sua palavra. Mas o que Jesus falou existe relevância? O que Jesus disse é de se dar crédito? O que ele falou, a Bíblia é um livro confiável? Existe porventura confiabilidade neste livro? Senhoras e senhores que podem me ouvir na tarde deste dia, este livro, segundo a história hebraica e segundo o cristianismo, tem mais de 6.000 anos de existência e ainda não falhou em nada do que anunciaria que aconteceria. Este livro é mais atual do que o jornal de amanhã. Este livro é mais atual do que a próxima descoberta daqui a um mês, que os cientistas possam vir a fazer. Então, na política existe hoje uma quebra repentina, existe hoje um colapso político. Talvez falar sobre isso você conhece muito bem, porque as redes de televisão bombardeiam nossos lares com toda a podridão que a política produz nessa nação. Entre todas as coisas, eu vou falar algumas coisas sobre isso aqui. A política hoje, nós vemos abertamente coisas praticadas na política que vai levá-la a uma quebra repentina. Por exemplo, maldade no coração. Quem é o corruptor? Quem é o corrupto? Quem é aquele que é corrupto? É muito fácil chamar um político de corrupto, mas ninguém olha para aquele que se corrompe com o político. O corruptor é tão corrupto quanto o corrupto. Quem se corrompe com um real vai se corromper facilmente com 100 e vai se corromper facilmente com 1000. O importante aqui não é culpar quem está certo ou quem está errado. A ideia do homem é que leva o homem a uma quebra repentina de destruição sem precedente. Estamos vivendo em uma época que é muito fácil culpar os políticos brasileiros, e eu não estou aqui fazendo demagogia e também não estou fazendo defesa da raça política, porque sabemos que está em degradação e em corrupção. Na época de Noé, a Bíblia diz que Deus julgou os homens e trouxe um dilúvio sobre a terra, porque estava acontecendo três fatos que aborreciam a Deus. Primeiro, maldade no coração do homem. O homem é má em toda a sua natureza, o homem é mau em toda a sua existência. Então, a Bíblia diz que existia maldade no coração do homem. Segundo requisito, que por que Deus julgou a terra na época de Noé com o dilúvio? É porque existia entre os homens violência. A violência era alarmante. Então eu não preciso tratar desse termo hoje chamado violência, porque isso os telejornais já tratam dentro de vossas casas. Os telejornais já bombardeiam vocês. Se nós hoje fôssemos espremer a televisão no horário dos telejornalismo, sairia dele sangue, porque tanta violência que nós temos visto esse país viver e praticar. Então, na época de Noé, existia outra coisa pela qual Deus destruiu o mundo, chama-se corrupção. A classe política deste país está vivendo essas três fases: maldade no coração, corrupção degenerativa e violência. Violência não é só quando um delinquente ou um jovem que não teve o prazer de ser bem educado e
violência filosófica, que é todo tipo de enxurrada de conhecimento mentiroso que é colocado sobre a mente dos homens, fazendo com que eles se atrofiem em seu caminhar e não consigam enxergar um Deus Todo-Poderoso. Também estou falando da violência doméstica, estou falando da violência nas salas de aula, naquilo que a grade curricular do país está tentando passar para as nossas crianças. É disso que a Bíblia está falando quando fala de violência. Violência acadêmica, violência filosófica, violência no físico, violência na carne, violência na religião, violência em todos os lugares. Ah, sim, senhores, se Deus destruiu uma nação inteira na época de Noé, por que vocês acham que esta nação, que homens não se amam mais, que se degradam, que se destroem, que dá valor ao que é errado, os valores estão trocados, foram substituídos, o que não presta é aplaudido e o que presta é vergonhoso praticar. Estamos chegando em uma época, eu estou abismado com isso. Chegamos numa época em que temos que pregar para pessoas que se dizem religiosas, porque na sua prática não são. Meu amigo, papagaio fala, mas não assina. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém escuta o que você fala, todo mundo escuta o que você faz. O que fazemos fala mais alto do que o que falamos. Falar bonito sobre algo é uma coisa e viver aquilo é outra. Quebra repentina na política há de acontecer. Estamos vivendo em uma situação deplorável, aonde o Supremo Tribunal Federal elogia homens e diz que ajuntamento não é quadrilha, e eles terminaram por absorver bandidos. Ora, se um moço delinquente, se um jovem que está acostumado a colocar uma arma na mão, vê políticos de terno e gravata sendo liberados assim facilmente, por que não então entrar na casa de um cidadão e roubá-lo? E ainda por cima, quando rende um trabalhador, diz assim com essas frases: perdeu, vagabundo. Ei, meu amigo, sabe o que é isso? É a ideia do pecado. Político não vai resolver a ideia do pecado. A ideia do pecado foi resolvida na cruz. Jesus não morreu à toa, ele não veio fazer uma peça teatral. Tem gente que acha bonito: ah, que bonito, Jesus morreu, ai que lindo, Jesus morreu. Jesus não morreu para fazer nada bonito, ele veio fazer o que os homens não dariam conta de fazer através de suas leis. Política, vamos falar de política, degradação, degeneração, imoralidade, mal administração dos bens públicos e do dinheiro dos contribuintes. Os recursos públicos são totalmente jogados ao ralo. Ah, mas se falar disso, todos compreendem, todos. Até se eu ficasse só nesse tema hoje, quem sabe eu seria até aplaudido se eu ficasse só falando de político aqui. Vamos passar para outra parte. Haverá quebra repentina da política. Não se espante quando isso acontecer, se já não aconteceu. Nós estamos aí vendo, se fizéssemos um censo, não é o caso, mas se fizéssemos e perguntássemos a um cidadão de direito: você gosta de votar? Os que mais otimistas diriam o seguinte: é só você procurar saber em quem está votando. Mas eu faço uma pergunta: existe em quem votar? A pergunta não quer calar. O problema não é pessoas, é a ideia que é praticada, é a ideia que é colocada. O problema não é a pessoa. Muitos, até bem intencionados, entraram lá, mas não podem fazer nada, porque a ideia de lá é se dar bem. E enquanto eu tiver a ideia de se dar bem, eu não estou nem aí com o meu próximo se ele vai se dar mal. Então, essa ideia é maligna e diabólica. Haverá quebra repentina. Quer ver aonde? Na lei dos homens. Não é difícil você entender que toda lei praticada, elaborada e colocada neste país, ela gera corrupção, degeneração e, sobretudo, gera algo que não produz o seu efeito final. Toda lei criada neste país é para a degeneração do homem. Por quê? Não é quem criou a lei. Quem criou a lei até teve uma ótima ideia, teve uma boa intenção, mas de boa intenção, como diz o outro filósofo, o inferno está cheio. Deus não está procurando pessoas com boas intenções, Deus está procurando pessoas com intenções boas,
na prática. Quebra repentina na lei. Vamos ver as leis que existem e se elas têm funcionalidade na prática. Direitos humanos. Para quem servem os direitos humanos? Para os humanos direito? Os direitos humanos servem para o trabalhador? O direito humano serve para aquele que soa das 6 da manhã às 8 da noite num trabalho pesado e árduo para levar o pão para dentro de sua casa? É para isso que serve a lei de direitos humanos ou não? Senhores, tiraram a Bíblia das escolas porque disseram que a Bíblia é um livro milenar, arcaico e ultrapassado. Agora, as Bíblias são necessárias dentro das cadeias públicas, lotadas, empilhadas de adolescentes de 15, 16, 14, 18 e 21 anos que estão abarrotados, dormindo em pé, porque não tem onde dormir. Tiraram a Bíblia das escolas e colocaram nas escolas contos da carochinha. A Bíblia não serve para estar na escola. Por quê? Porque, segundo eles, é um livro religioso. Mas o Kama Sutra, que é um livro centenário, pode estar nas escolas públicas deste país. Ué, não entendi. Por quê? Porque eles dizem que isso é festa popular. Por exemplo, o carnaval é uma religião. Nesse carnaval, que é uma religião e que não tem nada de festa popular, vai ter muita morte, vai ter muita adolescente grávida, desesperada porque o menino não vai ter responsabilidade, vai ter muita miséria, vai ter muito crime. Mas por quê? É uma religião praticada. A lei dos direitos humanos não serve para os humanos direito. É uma lei que na sua funcionalidade não pratica aquilo para que ela foi criada. Não quero dizer com isto que o adolescente que é delinquente tem que ser jogado às margens da sociedade. Não, senhores. Há como recuperar esses adolescentes, mas como fazê-lo? Vamos para outra lei. Cartilha do sexo nas escolas públicas deste país. Vocês nunca ouviram falar disso? Na nossa cidade existe uma professora que tirou em primeiro lugar de ensinamento sexual para criança a partir dos 5 anos de idade. Eu queria perguntar a vocês que estão me ouvindo e que têm um bom senso, um pingo de bom senso, para que criança de 5 anos aprender o que é sexo? O que vamos ganhar com isso? Aonde vamos chegar nisso? Tem outra lei, Maria da Penha. Para que serve essa lei? Para valorizar a mulher? Mas aí presta queixa. Mas o camarada vai lá e depois termina fazendo. Senhores, as leis criadas pelos homens, elas são bonitas no nascedouro, mas são ineficazes na sua aplicabilidade. É isso que o pecado produz. O pecado é o ferrugem na lataria. O pecado é o vírus na CPU do computador. E isso vai na mente do homem. O homem quer fazer o que é certo, mas faz o que é errado. O homem quer agradar, mas ele não consegue. Existe outra lei. Lei dos impostos. Quanto mais se cobra imposto nesse país, menos dinheiro o país tem para aplicar naquilo que é realmente valorizado. Uma cadeia, escute isso, eu estou pregando o evangelho, eu já vou chegar na cruz. Uma cadeia desses estádios de futebol que está sendo elaborado para os jogos da seleção brasileira, uma cadeira daquela da arquibancada custa para mais de R$300 uma cadeira. Mas não existe maca para as pessoas deitarem nos hospitais. Existe lei. Sabe o que a lei diz sobre a saúde? A saúde está em primeiro lugar. Mas essa lei não funciona, porque os homens trocaram o certo pelo errado. Trocaram Deus pela filosofia. Trocaram Deus pelos espíritos enganadores e malignos. Trocaram Deus por imagens de escultura. Trocaram Deus por aquilo que não tem valor. O problema não está na lei. O problema está no pecado que o homem produz. O pecado é a maior desgraça que existe na face da terra. Tem outras leis aqui.
vi uma entrevista de um policial que os delinquentes foram na porta da sua casa e disse: muda daqui porque nós vamos te matar. E o policial foi falar com os amigos dele superiores lá no quartel. Sabe o que os amigos dele disse? Muda de lá. Esse policial, que punha uma arma na mão, que é autoridade, se sentiu desprotegido. E nós, que somos cidadãos, que não podemos empunhar uma arma e nem queremos, não é essa a apologia que estou fazendo aqui. O que eu estou passando para quem está me ouvindo é que a lei dos homens é falível. Por quê? Porque eles querem conseguir o amor e o bem longe de Deus. O que Jesus disse? Quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus não disse: vem a mim e olhe como a água é linda, a água é bonita. Todo mundo acha Jesus bonito. Você já viu alguém falar mal de Jesus? Eu nunca vi ninguém falar mal de Jesus. Todo mundo diz: Jesus é bonito, é lindo. Ai, Jesus, ainda diz assim, ó: Deus é um só. Mas não ama Jesus, não sabe quem é Cristo, conhece espíritos domésticos, malignos, mentirosos, espíritos destrutivos, mas não conhece Jesus. Fala sobre ele, mas não conhece ele. Quer ver uma outra lei? Desconstrução da família. O que é a família bíblica? Pai, mãe, filhos. Existem vários políticos da nossa nação que estão querendo desconstruir a família. Por que isso? Porque o homem acha que pode fazer o que ele quiser contra a sua própria família. Trair, zombar, ridicularizar. Meu amigo, existe uma lei universal que ninguém escapa dela. Quem plantar na terra um caroço de manga não vai colher caju. Porque a Bíblia diz que a semente só gera a sua própria semente. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, isto ele vai colher. Haverá quebra repentina. Haverá de novo um colapso. Aonde? Na economia. Grandes potências mundiais quebraram. A Rússia está em bancarrota, está em guerra. Em junho do ano passado, este país teve uma paralisação. Os homens não sabem aonde aplicar, não tem administração correta. Por quê? Estão em pecado. Sabe quanto é investido para uma Copa desta? Quer ver que absurdo? Quer ver que absurdo é praticado entre os homens? Trabalho voluntário para a Copa do Mundo. Existem pessoas que vão trabalhar voluntariamente para a Copa do Mundo. Meu amigo, tem muito hospital de canceroso precisando de pessoas para trabalhar voluntariamente. Tem muita casa das crianças, aqui mesmo na nossa cidade tem, que ninguém nunca nem foi lá para levar um sapatinho ou um pacote de salgado para aquelas crianças. Tem muito trabalho voluntário digno, lindo de se fazer. Mas sabe, nós estamos vivendo uma mentira. O mundo gosta da mentira. As músicas que mais vendem é a música que deprava o ser humano. É a música que desqualifica uma mulher, desqualifica um homem. A música que degrada o ser humano, que xinga ele, é a música que mais vende. Senhores, haverá uma quebra na economia. As maiores potências do mundo, os Estados Unidos chamou a atenção do mundo inteiro ano passado. Por quê? Quebra na economia. As bolsas de Nova York entraram em pavor. Por que você acha que Deus não vai julgar essa nação? Por que você acha que não? Porque Ele é amor, mas o amor de Deus é responsável. O amor de Deus não é um amor libertino, não é um amor meloso, não é um amor que não traz consigo no seu bolso uma responsabilidade de vida. Haverá
Em que mais? Na religião. Como haverá colapso na religião? Existem pessoas que já não acreditam mais em Deus. Mas não é bem em Deus que elas não acreditam. Elas não acreditam numa mensagem fuleira, numa mensagem que não traz vida, numa mensagem que não trata daquilo que precisa tratar. Quebra na religião. Sacerdotes de todas as religiões escandalizaram. Sacerdotes de todas as religiões aprontaram contra a sociedade. E os homens ficaram aquém. Há quem diga que não quer mais igreja, porque para ele toda ideia de igreja é ideia de bandido. Porque os homens só falam sobre o dinheiro, ninguém mais fala sobre Cristo. Ei, haverá quebra repentina, por quê? É pregado heresias. Então vamos entender isso. Eu não acredito que a Bíblia seja a palavra de Deus. É uma pessoa que está dizendo isso. Por que você não acredita? Aí a pessoa diz, porque foi escrita por homens. A mesma pessoa que diz que não acredita na Bíblia como palavra de Deus, acredita no espírito maligno que incorpora no corpo de outro e faz o quê? Uma psicografia. Quem está psicografando ali? É um ser humano possuído por um demônio. A pessoa acredita nisso, mas não acredita na Bíblia que foi inspirada por Deus. Me mostre um livro que não massageie meu ego e que fale as verdades da eternidade e eu vou deixar de usar a Bíblia. A Bíblia é um livro que trata daquilo que precisa ser tratado em nós. A Bíblia nunca vai dizer que o adúltero está certo, que o ladrão está correto, que o pregador descompromissado com a palavra está certo. A Bíblia vai tratar daquilo que é necessário tratar em nós. Mas o homem prefere o remédio do médico psicotrópico de tarja preta para dormir de noite do que a palavra para lhe curar. O homem prefere uma correntinha no pulso e no tornozelo do que mudar o caráter e a vida. O homem prefere uma água benzida e uma água orada para curar ele daquele mal chamado mau caráter. Senhoras e senhores, vivemos uma mentira e estamos sendo aplaudidos por elas. Mas ainda existe aqueles que pregam a palavra na essência e as vivem no cotidiano. Haverá quebra repentina, por quê? Heresias são pregadas. Vivemos em uma época que os homens chamam de mágico. Tudo que acontece, a pessoa diz assim, isso aqui foi mágico. Mágica vem de magia. Magia vem de feitiçaria. Feitiçaria vem de emulações. E essas práticas são feitas com sangue de bichos, até mesmo de crianças. Histórias ao redor do mundo. Não há muito tempo atrás, uma mulher foi detida lá no Belém do Pará, porque estava suspeita de ter sacrificado mais de 12 crianças em um sacrifício de feitiçaria e de magia negra. O que fazer com essas heresias? Sabe por quê? Porque o que Jesus fala, os homens não valorizam. Valoriza-se mais o que um gordo no domingo à tarde fala na televisão. Porque o cara ganha milhões de dólares e dá uma casa de 50 mil, todo mundo assiste ele. Para ele dar uma casa de 50 mil, ele ganhou dos bolsos públicos e dos empresários que o estão bancando mais de 1 milhão. Não resolveu a vida daquela pessoa, mas trouxe propaganda para o seu programa. Vivemos uma mentira. Colapso na religião, por quê? Mentiras são faladas em nome da fé. Mentiras! É mentira! Rosa vermelha não vai resolver a tua vida. É mentira! Correntinha no tornozelo não vai mudar a tua história. Uma fita vermelha atrás do teu carro não vai te trazer sorte. É mentira! Vamos ler acerca desses homens que pregam a mentira. A Bíblia é um livro que não massageia erro de ninguém. Errou, a Bíblia diz está errado, mas a Bíblia não condena quem errou, lhe dá uma chance de
3 vai narrar por que a religião está em descrédito. E está aqui a narrativa bíblica. Lembre-se disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Você viu a definição dos homens que não têm temor a Deus? Estamos vivendo agora esses 4 dias, os piores 4 dias do ano no Brasil. Todo ano tem 4 dias de miséria. Todo ano tem 4 dias aonde os cofres públicos vão ser totalmente solapados para cobrir desastres, violências domésticas no lar, na casa, na rua. Os homens são traidores, xingadores. Sabe o que a Bíblia diz sobre isto? No mesma carta, 1 Timóteo, capítulo 6, diz assim: o homem enganador vai enganando e sendo enganado. Para terminar essa participação, eu ainda vou ler 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ver o que está escrito aqui na palavra de Deus. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Não está falando de abandonar uma igreja, não. Está falando de abandonar a fé. Pessoas que não acreditam mais em Deus, porque um sacerdote que não buscou conhecimento bíblico e que não viveu a palavra de Deus, escandalizou aquele ser humano, e ele não quer mais saber de Deus, vai naufragar na fé. Ele vai naufragar na fé, porque ele ouviu dizer que agora vai melhorar, que agora ele vai poder fazer tudo o que ele sempre quis fazer, atender todos os seus desejos. Mas o Espírito Santo diz: nos últimos tempos muitos vão naufragar na fé, abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Olha o que a Bíblia diz: que nos últimos dias os homens vão dar ouvidos a espíritos enganadores. A Bíblia só fala de um Espírito bendito e santo, chama-se Espírito Santo. Qualquer outro Espírito, a Bíblia trata de enganador, e destruidor, e descaracterizador da família e do bem-estar social. Por que você acha que a família é tão atacada? Sem família não existe sociedade. Quer ver outra lei que os homens estão aí querendo fazer um plebiscito nacional? Chama-se redução da maioridade penal. Ô amigo, você acha que isso vai resolver? Seja sincero com você mesmo. Reduzir maioridade penal vai resolver o quê? Quem mata com 16, mata com 14. Quem mata com 14, mata com 12. Vai ficar diminuindo essa idade até chegar a 1 ano. O problema não está na idade do jovem. O problema está em que o jovem, o menino ainda muito moço, quantos problemas nós já resolvemos nas casas aqui mesmo nessa cidade. Certa feita fomos em uma casa que um menino de 8 anos, depressivo,
leva para psicólogo, leva para psiquiatra, leva para psiquiatria. Se esses estudos fossem bons, se psiquiatria e psicanálise desse jeito na alma do homem, não precisaria dar a ele remédio de tarja preta. Os homens estão vivendo de calmante, que atrofia o nervo e acelera a mente. Senhores, não é poucos casos que nos deparamos de uma família inteira destruída. Um jovem que não tem referência de pai, que não tem referência de mãe, pais irresponsáveis, que não criam seus filhos, que não tem tempo para eles, tem mais tempo para a televisão do que para o filho, mais tempo para farra do que para o filho, mais tempo para balada do que para o filho. Como você acha que esse jovem, quem vai criar esse jovem? Quem é que vai fazer a cabeça desse jovem? Com quem anda teu filho? Educando já está difícil. Imagina abandonando um menino de 8 anos de idade, que está acostumado a ver o pai beber todas, fazer tudo que quer. Ele vai crescer com a mesma ideia, achando que pode. Reduzir a idade penal não vai resolver o problema da criminalidade, meu amigo. É mais um paliativo, é mais um remendo, é mais um esparadrapo na ferida que não foi tratada. E eu vou encerrar a palavra dessa tarde dizendo o seguinte: na época de Noé, Deus preparou para os homens uma salvação. Deus disse: quem entrar na arca estará salvo. Aí os espertalhão, os homens que eram sabidos demais, começaram a dizer para Noé: aonde já se viu, vá lá, que para ser salvo precisa entrar numa arca. E começaram a zombar dele. Velho gagá, crente bobão que não tem o que fazer. E aí, Noé pregou a mesma mensagem durante 100 anos. Sabe o que eles diziam, os que não acreditavam? Tem outro meio de salvação. Toda religião no mundo existe. Tem outro meio de salvação. É mentira. Você não vai ser espírito de luz simplesmente porque alguém disse que você seria. A Bíblia diz que Deus está repartindo a glória dele no Filho dele, Jesus Cristo. Para que uma arca? Para que Noé ia construir uma arca? Ficar 100 anos construindo uma arca, se existia outro meio para ser salvo? Seja sincero com a sua alma, seja sincero com o seu espírito. Se houvesse outro caminho para a salvação, Jesus não teria dito: eu sou o caminho. Jesus não disse: eu sou um caminho. Porque se existe um caminho, então existe dois. Mas ele disse assim: eu sou o caminho. Só tem esse para chegar a Deus e ser salvo. Agora, lembre-se disso: todo caminho vai te levar a Deus, mas não para salvação, para julgamento. Somente o caminho chamado Jesus Cristo pode te levar a Deus. É mentira desses espíritos imundos que diz para você que você não precisa ir a Cristo para ser salvo. É mentira. Só tem uma maneira do homem ser salvo: sem derramamento de sangue puro não existe remissão de pecado. Meus amigos que me ouvem nesta tarde, eu só descobri quem era Cristo quando alguém me sacudiu, quando alguém falou as verdades que eu precisava ouvir. Enquanto massagearam o meu ego, enquanto disseram o que eu queria ouvir, eu não mudei. Meu caráter continuou duvidoso. Mas quando trataram sobre o meu problema real, teu problema não é um probleminha de casamento, teu problema não é sentimental, teu problema não é dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e a gente come bem. O pobre hoje come bem. Ninguém está com problema de dinheiro, não. O problema do homem é aonde ele vai passar a eternidade. Pense nisso. Pense nisso. Se houvesse outra maneira do homem ser salvo, Deus
Deus teria feito isso acontecer, providenciado isso. Se foi no Filho dele, então é só por meio do Filho dele. Deus abençoe todos vocês que me ouviram. Lembre-se, não existe outro meio de salvação que não seja Cristo. A ideia do pecado é a ideia mais destrutiva e desgraçada que existe na terra. Pecado não é só fumar cigarro, beber cerveja, adulterar, matar e roubar. Pecado é ficar do jeito que nasceu e não ir a Cristo para receber perdão. A Bíblia diz, Romanos 8, capítulo 3, versículo 23, todos nasceram debaixo do pecado e estão afastados da glória de Deus. Procure Cristo. Procure uma igreja que lhe fale as verdades bíblicas, que não massageie seu ego, que não fique preso à religiosidade, mas que lhe leve a Jesus, o seu Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, meu Senhor, aqui fazendo exatamente o que o Senhor nos mandou fazer, pregando pelo Evangelho, falando as boas novas da salvação. O teu Evangelho, Senhor, diz, Jesus, o Senhor disse por várias vezes que a terra seria destruída por causa do pecado do homem. Existe, Senhor Jesus, o colapso da natureza, o desequilíbrio das estações, o sol quente, exorbitantemente quente, o frio insuportável, a camada de gelo derretendo no planeta. Pai, tanta coisa acontecendo. A tua palavra diz em Romanos capítulo 8 que a natureza está gemendo, o universo está pedindo para ser livre do pecado, e o homem continua querendo pecar. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Alcance essa pessoa que está dentro do seu lar agora, Espírito Santo, e convença ela do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Convença esta pessoa que quando ela morrer, ela vai estar frente a frente com Deus, para dizer a Deus por que ela não andou com Jesus, o seu Filho. Pai, tenha misericórdia e dê aos homens a segunda chance de te conhecerem e serem salvos da pessoa bendita de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, livra essa cidade, eu te peço, da violência. Livra essa cidade do mal. Livre essa cidade dos enganos e das ideias erradas dos homens que são descompromissados com a família, com a sociedade e com o bem-estar do ser humano. Nos guarda debaixo do teu sangue precioso. É o que eu oro nesta tarde, para louvor do teu nome. Amém.